Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 20 de agosto de 2024, terça-feira, e nosso devocional diário está no último capítulo da carta de Paulo, a primeira, aos Coríntios. Paulo ele vai se despedir dos irmãos, mas antes disso, ele vai falar acerca de uma coleta. Ele diz no versículo 1: quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. Como ele tinha ordenado que no primeiro dia da semana, o domingo, ele separasse uma quantia de acordo com a renda de cada um, para que se coletasse e levasse uma oferta. E no caso ali, ele levaria aquela oferta para Jerusalém, como diz o versículo de número 3. É interessante que era um costume ali da igreja e estarem coletando isso. Paulo tinha ordenado a igreja da Galácia, agora ordenava ali a igreja de Corinto, que no primeiro dia da semana, segundo que cada um tinha recebido um percentual, uma parte daquilo que tinham recebido, eles trouxessem para estar ajudando outros irmãos, e assim se faria. Paulo tinha planos para poder ir ali, passar por Corinto para ir para a Macedônia. Ele diz, depois de passar pela Macedônia, ele ia visitá-los. Ele iria à Macedônia, na verdade, depois passaria por lá. Esse era o desejo dele. E ele tinha um desejo também de ficar com aqueles irmãos. O versículo 7 diz no finalzinho que ele esperava ficar algum tempo com eles, se o Senhor o permitisse. É interessante a submissão de Paulo a Deus e ele dizendo, se o Senhor permitir. Ele fazia planos, sim, mas sempre condicionava tudo à vontade final do Senhor, porque ele já tinha tido várias experiências com Deus, o levando a alguns lugares, voltando de alguns lugares, impedindo de ir a outros lugares. Ele sabia em quem ele cria e sabia quem comandava a vida dele. É interessante também Paulo, no finalzinho da carta, como na grande maioria de suas cartas, ele citar várias e várias pessoas. Ele vai falar sobre Timóteo, que se ele tivesse que chegar até ali, que eles providenciassem o melhor para ele, diz o versículo de número 10. E no versículo 11 diz para que eles ajudassem ele a seguir em paz a sua viagem e também pudesse estar indo e voltando para ele para poder o estar ajudando. Mais interessante ainda é o versículo 12, quando ele diz que ele insistiu com que Apolo fosse para Corinto, mas Apolo não quis de modo nenhum ir, mas irá quando tiver boa oportunidade. Ou seja, os obreiros de Paulo, aqueles irmãos que trabalhavam com Paulo, eles também podiam opinar sobre o que fazer e não fazer. E Apolo foi um desses que não quis ir a Corinto naquele momento, mas Paulo estava dizendo, quando eu tiver uma oportunidade, ele vai até vocês, com certeza, ou voltará até vocês, porque Apolo foi um daqueles que esteve ali em Corinto ajudando a fazer aquela obra. E Paulo vai terminar dando aqui o conselho de que façam tudo com amor, diz o versículo de número 14, e no 13 ele diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. É tudo o que nós precisamos, vigilância, firmeza, coragem, força, mas acima de tudo, amor, como diz o versículo 14. Paulo vai citar várias pessoas aqui no final, tanto mandando saudações de alguns, como de Áquila, Priscila, das igrejas da Ásia, a igreja que está na casa de Áquila e Priscila, os irmãos de onde ele está escrevendo, ele está dizendo ali que todos estão mandando saudações para ele, e está ali mandando saudações para a casa de Estéfanas, Fortunato, Acaio, para aqueles irmãos ali. Ele diz que eles devem ser valorizados, pessoas que fazem a obra, que se dedicam à obra, que trabalham com Paulo. Versículo 16, que se submetem a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. Paulo, ele tinha prazer em citar nomes, ele tinha prazer em citar os obreiros que trabalhavam com ele e tinha alegria de poder citar essas pessoas nominalmente. Não era nada impessoal. Ele conhecia aquelas pessoas, ele convivia com aquelas pessoas e sabia que Deus tinha as colocado ao lado dele para estarem juntas fazendo a obra de Deus. Por fim, Paulo vai dizer aqui o maior desejo dele. Ele ansiava pela volta do Senhor e ele diz no versículo 22, vem, Senhor, Maranata, vem, Senhor, vem logo, Senhor. Esse também é o meu pedido nesta manhã e acredito que seja o seu também. E assim como Paulo termina essa carta, eu também termino. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. E a paz do Senhor!